O Fallen of White Dragon é uma carta muito superestimada, e se você rodar ele da forma errada em Despia, você vai perder. Eu sou o Henrique, aqui do canal Carecas do Topo, e tô voltando aqui depois de um pouco mais de um ano pra novamente falar merda sobre esse deck. Novamente falando o que você não deve fazer no deck, em vez de simplesmente explicar o que deve ser feito. Pra me ajudar a dissertar sobre esses novos suportes que vão vir agora na Brush Protocol, eu tô aqui com a ajuda do meu mano que tá aqui pra me ajudar, mais conhecido como Dreari. Se apresente aí, mano, velho. Salve, salve, rapaziada que tá assistindo o Careca do Topo. Eu sou o Dreari e agora eu tô chegando aqui pra falar um pouco desse Fallen of the White Dragon. Exato, aqui a gente tem algumas questões, né, que valem ser consideradas. Primeiro, vamos tentar entender, né, o que essa carta faz. Quando você bate o olho, realmente, nos dois suportes que vão vir aqui na Parece broken. parece muito broken. Porque é um Ext pra Despia, vamos colocar assim, que ele consegue milar uma fusão de Fallen of Base como custo pra se invocar. Só nisso aí já é um efeito muito bom. Aí você invoca ele, vai ter um lock basicamente irrelevante pro deck, que ele lock em fusão em 5, nível 8, que o extra inteiro de Despia são feitos de fusões nível 8, então até aí beleza. E você invoca uma Eclésia do deck. Mão, cemitério e tudo mais. É uma summon. Então vamos ver qual que é o outro suporte que sinergiza com essa carta muito bem. Eclésia of the Black Dragon, que é o synchro novo que tá vindo junto com essa carta, para combar com ela. Que é um monstro synchro genérico, você faz qualquer Tanner não Tanner, e tem o efeito de se banir e invocar qualquer monstro do deck ou cemitério que cite o Albaz, ou o próprio Albaz. Vamos começar aí. Esse efeito é muito bom. E o segundo efeito também é muito bom. Os dois efeitos são muito bons. Ela é uma consistência que vai ficar girando o corpo todo o turno, voltando sempre. E o efeito do cemitério, ela recicla fusões que você gasta pra jogar, enquanto tira cartas do oponente. Então a gente tem duas cartas muito boas. Mas por que eu digo que essa carta é superestimada se você usar da forma errada? Se você olhar a cor da carta, ela é branca. E cartas brancas têm um problema. Elas são synchro. Se você for ler, né, as principais cartas de Despia, como a Brand de Fusion, elas te locam o turno inteiro. Você não pode ter invocado qualquer coisa que não seja fusão no seu extra deck durante o turno inteiro para você poder ativar ela. Não é restrições, por exemplo, até mesmo da Brand de Opening, que elas verificam, no caso, elas locam pelo resto do turno. Não, essa carta, ela verifica o turno inteiro. Se você tentar jogar com o Fallen of the White Dragon na jogada de synchro, você já não pode ativar a Brand de Fusion, que já é um problema. Porque, como a gente já sabe, todos esses anos, qual que foi a grande carta que levou Despia ao patamar que ele chegou a ter tanta durabilidade no jogo? A Brand de Fusion. Ela é a referência. O outro ponto é que nós temos a Deployment, que é uma outra carta que tem um lock literalmente igual à Brand de Fusion. Ela também não deixa invocar monstros do extra deck que não sejam fusões no turno que você ativa ela. É uma carta muito forte dentro do deck. Só que você não consegue ativar ela, jogar com ela no mesmo turno do Albaz. O outro problema é que esse Albaz ele só invoca Eclésia, o que a primeiro momento parece ser bom, mas que a gente só lembra que só tem Eclésia de Sword Soul para se invocar nesse caso, que ela acessa o Golden, por exemplo, que é para você basicamente fazer a jogada de synchro. Se você não vai jogar de synchro, esse Albaz fica perdido no campo. Ainda tem um efeito de milar, mas não passa muito disso. A carta é realmente muito boa. Isso aí não tem muito como negar. Outro ponto é que o Albaz, o Fallen of the White Dragon, ele tem o nome de Fallen of Albaz, sempre. Então você não pode rodar 3 dele se rodar o Albaz. Tem que rodar 2 dele e um Albaz, o que vai fazer você ter menos cópias de um starter muito forte e um deck muito grande. O deck atualmente ele roda em torno de você acessar essa Brand de Fusion o mais rápido possível, porque é a principal carta do deck, é a principal linha de jogada. Então você tem aqui os Aluber, você tem formas de buscar esse Aluber, você tem as Fusion Deploy, você tem a Opening, você tem várias formas de acessar essa Brand de Fusion. Ela, como sendo a carta central, você tem várias formas de acessar elas desde sempre. Então você sempre vai ter alguma forma de tentar jogar com ela. Mas se você simplesmente tentar ativar ela, mesmo se ela for negada pela Ashe, você já não pode usar um efeito, tipo, para jogar de synchro do Fallen of the White Dragon. Então ele acaba virando uma carta morta. E o ao contrário também é verdade. Nesse cenário, sim, se você rodar com poucas cartas, tentando misturar essas duas enguines, acaba tendo problemas semelhantes do que já tem. Como eu já citei no outro vídeo, né, sobre o Puppet, que já rodou, o deck ele sempre teve essa questão da consistência e sobre esse choke point na Brand de Fusion. Mas aí a gente chega. Tem uma forma de se jogar. Tem o Dracotail, né? E muita gente aponta esse deck como sendo o melhor deck do formato agora, pós-banlist, né? Por conta dessas cartas serem tão fortes, né? Porque você consegue acessar a Cartésia do deck sem dar a normal summon, né? Então você ainda consegue dar uma normal summon Lucias, uma normal summon Molulo, ao mesmo tempo que você ainda joga de Cartésia. Então é muito bom. E isso dá esse push, né? Que podemos dizer que Dracotail tomou na sua consistência e na sua linha de jogada com o limite dessas duas cartas. Então essas cartas novas de Brand, né? Esse Fallen of the White Dragon, ajuda a repor isso que o deck perdeu e ainda fazendo ele acessar uma ótima carta
carta pela Engine de um jeito mais fácil, que é a Tefallen Virtus, que é uma ótima carta para se usar como um toolbox, porque ela é bem versátil. E com o uso, né, dessas cartas, como o Synchro, ela ganha uma versatilidade a mais, porque normalmente, até agora, a gente vinha utilizando ela somente para esse primeiro efeito, de ser um pop, apenas pelo efeito de pop. Mas agora ela tem esse segundo efeito, né, porque como é uma Eclésia, que vai estar em campo na forma do Synchro, existe como você dar o efeito de Reborn. É um efeito situacional, não vai ser usado sempre nesse deck, mas é uma opção, dependendo do que aconteça. Por exemplo, se você perder nome de Dracoteio, você não tiver nome de Dracoteio para fundir, você pode reviver um Mululo, e esse Mululo fazer uma fusão, acessar um Altarium para conseguir recuperar suas cartas, fazer novas jogadas, gerar mais volume e tudo mais. Então é uma opção a mais que você consegue acessar via Engine agora, por meio desse suporte, sem precisar da hard draw da primeira Fallen Virtus. Você consegue simplesmente buscar ela enquanto joga, e que é algo muito bom pro deck. Com certeza sinergiza muito mais com essa versão aí do que com a versão de Branded puro. Porque aqui você tá locando em fusão e Synchro. Você vai fazer o Synchro, vai jogar, e aí você vai fazer as fusões. Você setou Arahu, se você ler, ela loca até o final do turno em fusão. Então você consegue ativar a Arahu depois de fazer a Eclésia. Diferente do Despia, que tem a sua Brand de Fusion e loca olhando o turno inteiro. Então você consegue ativar a Arahu e jogar de Dracoteio depois de fazer a Eclésia. Mas você não consegue ativar a Brand de Fusion depois de fazer a Eclésia. Então dentro do Dracoteio a gente não tem essa anti-sinergia. Mas dentro de Despia tem essa anti-sinergia. Mas, então, trazendo essas questões, o que também é algo bom, né, desse Albaz? Se a gente tentar estruturar ele como a boa carta do deck e tentar moldar um deck em volta dele. A gente tem algumas questões, né? Que o Fallen of the White Dragon, ele tem a versatilidade de toolbox e acessar muito maior, porque o lock da Brand de Fusion é muito mais pesado. E além do lock da Brand de Fusion ser mais pesado, ela requer alguns bricks a mais, em quantidade bruta, o que vai ocupar mais espaço e tudo mais. Então, tem essa característica. Ele cabe menos brick, então você consegue reduzir o deck, e com o lock mais flexível, você consegue acessar outras engines, o que permite você fazer diversas misturas que ainda vão ser descobertas, porque é um deck, é uma carta que está vindo agora muito nova, então não foi descoberta todas as possibilidades ainda. Por isso que tem aqui o meu mano velho, né, o meu mano Andreari, que ele estava estudando, né, essas linhas de jogada, que ele vai poder dar uma explicada melhor pra gente. Exatamente, depois que eu vi essa carta, se você me falou dessa carta, acho que foi anteontem, eu comecei a cozinhar alguma coisa assim no Dueling Book com essa carta, porque o efeito dela é muito bom, mas como o Henrique falou, não encaixa muito bem no Despia, do jeito que os players de Despia com certeza queriam que encaixasse. Encaixa muito mais, por exemplo, no Dracoteio, que usa o Branded, mas não no próprio Branded, que é muito frustrante. Então, aí você pensa, bom, então deve ter algum outro jeito, né, de usar essa carta. E eu pensei em algumas formas, assim, como ele coloca em fusão e Synchro só se você usar da mão, você ainda consegue dar normal summon dele, fazer Link, fazer Exceed. Quem impede? Ninguém impede. Você pode fazer Exceed, você pode fazer Link. Então, por exemplo, com essa vertente aqui, que não usa Branded Fusion, não usa quase nada de carta de Brand. A gente tá usando aqui a High Spirits, por quê? Porque ela busca o Fallen of the White Dragon. E a gente tá usando o Seifert. O Seifert, você pode dar normal summon do Seifert, mandar o próprio Seifert pro cemitério, pelo próprio efeito, e buscar o Fallen of the White Dragon, que ativa da mão, se invoca, você fica alocado em fusão e Synchro, mas você faz a jogada toda. E ele, por si só, faz uma jogada muito boa. Não é uma jogada ruim, assim. Ele consegue sustentar um próprio turno, o turno inteiro, sozinho, dependendo do que você tiver no seu deck. Ele acessa boas cartas, ele acessa The Fallen The Virtues, ele consegue acessar uma Branded Red, que nessa versão eu não tô utilizando, mas eu já testei, é uma possibilidade. E é uma carta que não requer tantos bricks, assim. Por mais que a gente esteja rodando algumas cartas que você não quer comprar, como o Golden Sword Soul, o Tribrigade Mercurier, tem algumas cartas que tudo bem você comprar, tipo a Eclésia. Se você tiver indo Second, tudo bem você comprar uma Eclésia. Se você já tiver o Albaz, tudo bem você comprar a Cartésia ou a Kit. Ou então, se você não tiver comprado uma Normal Summon, tudo bem você dar Normal Summon da Quen, turno 1. Então, é uma versão que roda os Baby Dragon também, roda um pouquinho de Bestial. Só uma versão experimental, assim, pra falar pra vocês, que você consegue ali rodar alguns links, você consegue fazer Seal, você consegue buscar Ravine, mandar o Lubellion, buscar o Lubellion, né? Você consegue fazer um SP, você consegue fazer um Dispater. Então, tem jeitos de explorar essa carta fora desses decks de fusão, que eu acho que ficou todo mundo nesse começo agora de formato,
formato, né, depois da banlist, e antes da banlist também, muito focado. A gente via no OCG essa carta sendo utilizada majoritariamente em Dracoteio, na versão de Bandit Fusion. E com certeza é algo muito frustrante de ver, porque a carta tem muito potencial. Então, como a gente viu aqui com o Dreari, tem esse potencial na carta, que consegue ser aproveitado de diferentes formas. Como a gente viu ali no Dracoteio, que com certeza vai ser um deck muito forte dentro do meta, mas também tem formas de cozinhar ele sozinho. Ele como elemento central de um deck. E não como o complemento do Desp, o complemento do deck da Brand Diffusion. Não, porque ele tem muitas anti-sinergias com a Brand Diffusion, com a Fusion Deployment, com a engine de Desp em si, que utiliza de muitos slots, de muitos bricks, que precisa desse tratamento mais especial dentro da sua forma de jogar, então acaba que ele não sinergiza muito bem. Mas ele tem os seus pontos positivos, como a gente viu, o deck, né, com o Final of the White Dragon, ele é bem mais reduzido. Você consegue deixar em 40 cartas, você consegue rodar HT, você consegue rodar alguns outros elementos perigosos que a gente já vai citar. Porém, tem as suas diferenças estruturais, que é importante destacar. Porque um ponto, né, essencial, que até agora parece que esse Final White Dragon é uma vertente que tende a ser muito melhor do que o Despia nesse caso. Mas não é bem assim. Apesar dele conseguir reduzir o deck, conseguir rodar mais tech, conseguir ter esse acesso melhor a outras toolbox, ele tem as suas também fragilidades. Como se ter, ele também tem um choke point, por exemplo, aqui na Ecclesia, tem algumas formas de lidar assim como o Despia também, mas o Goal Second, principalmente, o Despia tendo cartas de mais alto impacto, mais alvo de Super Poly no side, tendo uma engine com mais forma de acessar o próprio Albaz para dar a Super Poly com pernas que o Albaz é, com uma facilidade muito maior de acessar o Quimera, com as formas de fazer um Quirate gerando ataque, batendo, e se o cara tirar o Quirate, você conseguir trazer outro bicho, conseguir gerar esse volume, que tem essas interações, né, que são de tirar cartas do oponente, não de negar, e não de reativas, assim, né, coisas proativas, é o que torna o Despia um deck bom no segundo. Tanto que no formato passado, e a tendência é que continue dessa forma no atual, é que Despia seja um deck que consiga ir second com poucas techs, indo só com um board break no segundo, e isso é o suficiente para ele quebrar. Aqui, também, um outro elemento importante é que as duas vertentes têm acesso a Floodgates, quem dera. Mesmo que o Puppet tenha morrido, ainda temos o Ido dentro do próprio Despia, podendo fazer a mesma jogada de Sanctify que já está sendo vista faz anos, mas o Final of the White Dragon acessa de uma forma muito mais fácil do que o Despia em si, uma Floodgate Lingua, uma Floodgate para ficar estacionada no campo e ganhar o jogo para você, que é o Christian. E, por exemplo, nesse combo aqui, a gente começa com um Seifert, ou um Fallen of the White Dragon, ou, enfim, um acesso ao Fallen of the White Dragon, e a gente vai conseguir fazer o Christian. Então, pode dar pra ele. Só da normal summon dele, feito. Aí a gente vai invocar o Fallen da mão, vai invocar a Ecclesia do deck, a Ecclesia vai invocar o Sword Soul do deck, e aqui a gente já vai fazer o Synchro 8, a Ecclesia vai invocar a Cartésia do deck, a mesma play que o Dracoteio faz, só que agora como a gente tem um Gold, a gente vai banir ele para reviver, então agora a gente consegue ter material para fusão, somente com uma carta, a gente vai fazer a Grangnol, e a Grangnol simplesmente vai mandar o Christian pro cemitério. Na end phase, o Albion vai pegar a The Fallen The Virtues pra sua mão, que aí vai poder, você pode reviver na hora o Christian, ou você pode setar Fallen The Virtues e ativar depois, e ainda o seu Synchro volta pro campo, o que é completamente absurdo. Você tem uma Floodgate usando apenas uma carta, que você tem, sei lá, 10 acessos a essa carta no seu deck de 40 cartas, que dá 75% de chance, sei lá, de abrir com ela. É muito forte. Aí, rapaziada, isso aqui é um exemplo básico, assim, de uma gameplay do deck de Fallen of the White Dragon que eu fiz, assim, de sacanagem, mas é uma ideia que funciona, né? Fiz contra o Regente Typhoon aqui, o Regente Typhoon que fez uma boa mão, conseguiu acesso às cartas dele, conseguiu acesso à trap, então, querendo ou não, é um deck que está sendo bastante visado nesse formato de fevereiro. E aí, assim, ele passou com bastante coisa, provavelmente 200 traps, eu abri com essa mão aí. E o deck tem uma qualidade boa de conseguir quebrar board por conta dos Baby Dragons, por conta de poder usar fusão. Nessa build eu tava usando Bagistos, mas
Só para vocês verem a flexibilidade do deck, assim, mesmo tomando Nibiru, eu ainda conseguiria estender um pouco a play se eu estivesse usando o segundo Albion, que nessa build eu não estava usando, mas tem várias formas de você conseguir jogar. Aí nessa hora eu precisava de um Albion, eu não estava com o segundo Albion ainda, depois eu coloquei. Mas mesmo só com esse campo eu consegui segurar depois e matar, então foi bem tranquilo. E o cara vai ativar, eu vou conseguir popar o bicho dele, que foi muito importante. E essa build vai ser crucial. Ela vai conseguir negar o Crossia agora. E aí com isso, o cara vai passar o turno depois e eu vou conseguir ganhar. Então, como vocês viram, as versões, né, que usam apenas o Fallen of the White Dragon e não usam muitas cartas de Branded, são eficientes, elas funcionam, você consegue rodar bastante deck. O problema é que você perde um pouco de grind que o próprio deck de Despia tem. Ele perde toda a versatilidade que o deck de Despia traz, e mesmo que você use o Fallen of the White Dragon no Despia, você tem aqueles conflitos que o Henrique citou no começo do vídeo, que não valem a pena você rodar ele em conjunto com o deck de Despia, né? É melhor você rodar ele como um deck solitário ou como engine em algum deck de fusão, como o Dracotego. Você tentar rodar o Fallen of the White Dragon dentro do Despia, somente importando a ideia do OCG, tende a não ser a única opção e a melhor, porque tem várias questões envolvidas que prejudicam esse comportamento, essa relação entre as engines, o que tende a piorar seus resultados finais, tanto quando você quiser jogar com o Fallen, tanto quando você quiser jogar de Despia em si. E no mais é isso, rapaziada. Por favor, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos, todo mundo que gosta de Yu-Gi-Oh!, que curte jogar de Despia, ou talvez não curta e queira aprender a jogar de alguma forma, ou que gostou das cartas novas que vai sair agora na Burst Protocol. E é isso, rapaziada, fico aí com o Henrique. Então é basicamente isso que a gente tem pra falar, e esperem o próximo vídeo do canal Despia no Topo.